trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do 2º Sargento Pereira numa operação do Grupo GPMOR e acabou retirando de circulação vários veículos, documentação. Realmente o GPMOR, né, ele foi criado aí com o objetivo de combater a criminalidade com o advento do uso de motocicletas para utilização, né, para a prática do crime. Então o GPMOR foi criado e a gente veio realmente buscando coibir a prática, né, uma repressão qualificada com foco em abordagem a motocicletas. Os infratores, né, eles vêm se inovando a cada dia e a gente busca também se inovar em relação a isso. Então, das diversas abordagens que a gente fez com foco em motocicletas, a gente conseguiu fazer a remoção de vários veículos. Nos últimos dias aí a gente tem cerca de 20 veículos removidos. Alguns também automóveis, então a gente tem um foco de combater a criminalidade. A gente tem, dessas abordagens surgem ocorrências de porte de arma de fogo, de tráfico de drogas e de foragidos da justiça. Consequentemente, em relação a essas abordagens, acabam surgindo o quê? Os infratores de trânsito. Então a gente tem um clamor da sociedade em relação a essas motocicletas que passam aí com descarga livre, fazendo barulho. Então a gente tem um número muito grande de inabilitados. São condutores que tiram a placa do lugar, afixam a placa em local indevido, placa levantada, sem retrovisor, descarga livre, muitos inabilitados. Então isso a gente também tem tentado coibir, né, e emitir as infrações de trânsito para esses infratores. Então, licenciamento também, muitos veículos rodando na cidade com licenciamento atrasado, o que é algo injusto com aquele cidadão que anda com seu documento pago, né, documento em dia. Então a gente tem feito uma repressão, né, principalmente em relação às motocicletas, consegue isso em combater a criminalidade e, consequentemente, fazer uma reeducação do trânsito, né, se seria correta essa expressão, como forma de tentar organizar um pouco mais, né, buscando essa educação no trânsito. E a gente tem visto um trabalho gigantesco da Polícia Militar no que tange a esse comportamento de condutores e também aos veículos que estão sendo usados. Sobretudo, tivemos recentemente na cidade de Ipaba uma operação em que várias bicicletas motorizadas foram direcionadas para o pátio, removidas ao pátio. Inclusive, a participação da sociedade, quando ouviu essa matéria, vários elogios à Polícia Militar. E, evidentemente, que em Patinga também não é diferente, né? A Polícia Militar sempre atenta, sobretudo nas redondezas do Parque Ipanema, e qualquer que seja comportamento equivocado, a Polícia Militar está aí para conferir. Sim, da mesma forma, né? O ciclomotor hoje, que é equiparado a uma bicicleta motorizada, né? Ela precisa da regulamentação, precisa de uma habilitação, uma autorização para conduzir o ciclomotor, é lógico. Os equipamentos de segurança, o emplacamento, talvez, dependendo das circunstâncias, né? Então a gente precisa realmente de ter a consciência das pessoas. Os pais não podem comprar uma bicicleta motorizada desse jeito, que se equipara a um ciclomotor, e dar ali para o filho dele, um adolescente, para ficar transitando pela cidade, né? Então traz um transtorno no trânsito. Então são veículos também que são alvos de fiscalização e sujeitos à remoção. O Grupo GPMOR abordando o veículo de entretenimento de crianças, o chamado carinhosamente trenzinho da alegria. O que realmente aconteceu? Sim, são veículos também alvos da nossa fiscalização, né? Apesar do nosso foco maior ser em relação às motocicletas, mas a gente se depara com várias infrações de trânsito. Dentre elas, o que aconteceu com esse veículo de entretenimento, né, conhecido como trenzinho da alegria, passou com um volume muito alto. O volume, a questão do som, né? Ele não tem um limite de horário, tem os locais sim, né, previstos, próximo a hospitais, estabelecimentos, né, quartéis, locais que precisam reduzir o volume. Esse veículo estava parado no semáforo com seus personagens, né, fazendo a dança com um som muito alto, né? A população fala com um ensurdecedor, né, que traz transtorno. Então também a gente fiscaliza. Ao fiscalizar esse veículo, a gente viu que ele estava com o documento atrasado. Um veículo emplacado em outro estado, documentação atrasada, irregular, o veículo também. Então a gente tomou as providências e fez a remoção do veículo. Não é o primeiro, né? E também não vai ser o último. Então são veículos que, quando a gente tomou a providência, os pais que estavam lá ficaram contrariados, querendo que deixasse os seus passageiros de volta no local onde cada um ponto de embarque. O que é complicado, né? O veículo ali precisa de ter segurança para o transporte, a regulamentação. O veículo foi removido porque não tinha segurança para transitar, né? Estava com documentação irregular. Quer dizer, então, que os pais discordaram da abordagem policial, da remoção do veículo? Sim, discordaram porque estava trazendo um transtorno para o passeio dos filhos, né?
no evento festivo das férias e ficaram contrariados com a situação, né? Não pensaram em relação à segurança do filho. A gente então já teve outros casos de remoção de veículos do tipo de entretenimento que são assim, são atrativos para crianças, isso é fato, né? Um jogo de luzes, um jogo de som, a população reclama muito assim, que esses veículos costumam utilizar músicas inadequadas, mas acaba os pais, né, se deixando valer ali com a vontade da criança e transita, né? A gente, lógico, não entra no mérito no trabalho realizado por essas pessoas, mas a maioria desses veículos não tem regulamentação pela prefeitura e não simplesmente por ser um veículo de entretenimento que ele tem autorização para utilizar um volume muito alto, as normas de segurança. A gente teve um caso recente na cidade aí que o personagem, né, do trenzinho acabou falecendo em virtude, então a gente sempre está fazendo abordagem, reforçando dicas de segurança. E outro detalhe interessante, né? As pessoas, às vezes, elas entendem o seguinte: o som alto é só depois das 22 horas. Não existe isso. O som alto, qualquer hora, na luz do dia, meio-dia, se o som estiver alto e houver reclamação, é perturbação do sossego. A perturbação do sossego não existe horário, né? Essa lei do silêncio após as 22 horas, ela não existe, né? Então, a gente, a partir do momento que a pessoa está sendo prejudicada, né? O direito de um, né, vai terminar quando começa o do outro, né? Então, a qualquer momento, a pessoa está sendo prejudicada, a pessoa tem que cessar. Em relação ao trânsito, a gente tem uma outra regra, né? Que hoje a gente não pode ter mais o som audível, né, na parte externa do veículo. Então o som, a caminhonete com som alto, hoje tudo é passivo de uma autuação de trânsito. O trenzinho, a não ser que ele tenha uma regulamentação específica, ele também tem um limite para utilizar esse som. Então as providências em relação a eles aí também estão sendo tomadas. Então por isso a fiscalização ela existe, né? Então tem muitas reclamações em relação a isso, então a gente toma as providências, por mais que assim, a população talvez não veja, né? Fica pensando assim, meu trenzinho está aí, ninguém toma providência. Então as providências são tomadas também em relação a esse tipo de veículo, que aos outros infratores também de som alto. A gente tem muita tomada de providência, né, nos nossos registros a gente pode buscar, que a população às vezes não consegue, não tem não toma conhecimento, porque não é divulgado na mídia, mas são situações rotineiras aí que a gente sim fiscaliza e toma providências aí.